Muito bem, nós estamos na estudo, né, da revista Compromisso, no oitavo estudo, né, desse terceiro trimestre de 2020, onde nós estamos abordando o tema da oração. E nós estamos estudando aqui a oração do Pai Nosso, a oração ensinada pelo nosso Senhor Jesus. E hoje vamos à segunda etapa, né, a segunda parte da oração do Pai Nosso. Depois de nos ensinar a orar reconhecendo o lado paterno de Deus e a buscar assim a dimensão da soberania de Deus, da santidade de Deus, depois de nos ensinar a buscar a compreender, né, e a nos comprometer com a vontade de Deus, depois de nos ensinar a orar buscando, né, o pão que sustenta a nossa vida, Jesus continuou a revelar outras dimensões muito importantes que devem orientar a nossa experiência de oração. Então vamos a elas então. Jesus nos ensinou a lidar com a confissão e com o perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus nos encoraja a confessar as nossas dívidas, os nossos pecados diante de Deus. Se por um lado isso nos ensina que não há espaço para aquelas pessoas que se julgam perfeitas no discipulado de Jesus, por outro lado, também nos ensina que aquelas pessoas que se julgam inalcançáveis ou imperdoáveis, elas, claro que elas têm esperança diante de Deus, uma vez que a confissão de pecados é esse instrumento que nos coloca na comunhão com Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, é uma parábola muito interessante, onde Jesus ele conta a história, né, de um fariseu que estava orando, cheio de si, cheio de vaidade, né, e Deus não aceitou a sua oração. Por outro lado, tinha lá um publicano que estava lá sentado na calçada, estava muito compenetrado, orando de todo o coração e pedindo a misericórdia de Deus. E Deus aceitou a sua oração. Ora, isso é muito interessante, o impacto desta parábola, porque o Talmud ensina que os publicanos eles eram assassinos, eram pecadores, eles eram corruptos e, portanto, sem nenhuma condição de arrependimento e também sem nenhuma condição de desfrutarem, né, da presença de Deus em suas vidas. Né? Então, essa parábola tem um impacto muito grande porque ali Jesus coloca aquele que aparentemente, segundo o juízo dos religiosos do seu tempo, de Jesus, não tinha nenhuma condição de estarem diante de Deus, Jesus o coloca na condição de ser aceito por Deus exatamente pelo instrumento da confissão. O que é confissão? Confissão é contar para Deus exatamente o que nós somos. É admitir diante de Deus o que nós de fato somos. Confessar nossos pecados é também assumir o compromisso de aceitar e de caminhar no caminho da mudança que Deus tem para todos nós. Né? Então, confessar é aceitar quem somos e nos comprometer com a mudança de Deus. Então, a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a buscar perdão em Deus, mas também nos ensina a perdoar aqueles que nos ofenderam. Perdão talvez seja uma das dimensões mais difíceis de serem compreendidas na experiência cristã. Porque muitas vezes nós achamos, né, que perdoar os nossos devedores perdão é para aquelas coisas que podem ser facilmente reparadas, que podem ser supridas de alguma maneira. Mas isso não é perdão. Isso é no máximo uma desculpa. Né? Perdão é um instrumento que Deus nos ensina, que Deus direcionou inclusive para nós, né, por intermédio do seu Filho Jesus, nos perdoando na cruz do Calvário, exatamente porque nós não tínhamos a menor condição de reparar o nosso pecado diante de Deus. Então, o perdão é um instrumento que Deus nos ensina e que Jesus nos ensina a ser oferecido para aqueles que nos ofenderam e eles não têm como reparar a ofensa praticada. Essa é a verdadeira dimensão do perdão.
Então, nossas orações precisam incluir a dimensão do perdão por aqueles que nos ofenderam e que não têm como reparar a ofensa que foi praticada contra nós. É um desafio. A oração do Pai Nosso também, Jesus nos ensina a lidar com a tentação e com o maligno, né? E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir que nos livre da tentação. Por quê? Porque a tentação, ela não é aquele momento onde o crente é chamado a demonstrar a sua capacidade moral, a demonstrar a sua capacidade espiritual e intelectual diante da tentação. Não é. A tentação é justamente aquele momento onde nós somos colocados diante de um tentador muito mais capazes do que nós. E a tentação, via de regra, tem como objetivo nos levar à queda e nos destruir. É por isso que Jesus nos ensina a orar pedindo a Deus que nos livre da tentação. Tentação não é o mesmo que a prova. A prova de Deus visa nos edificar, a tentação visa nos destruir. Então, Jesus nos ensina a pedir que Deus nos dê forças para enfrentar a tentação. Não é essa a oração do Pai Nosso. Não é, Senhor, me dá força para que eu enfrente a tentação. De forma alguma. O objetivo de Deus dessa oração é que Deus nos proteja, a fim de que a tentação não encontre lugar em nós, porque isso pode ser fatal para as nossas experiências com Deus, nossa experiência com Deus. Então Jesus nos ensina a orar pedindo que Deus também nos livre do mal, isto é, orar que Deus nos proteja de todas as realidades, de todos os seres que têm uma única finalidade, de nos destruir com a sua maldade. Então a Bíblia Sagrada atesta que a existência de seres malignos. Jesus lidou em vários momentos, né, com o diabo, com demônios e tal. Jesus estava sempre lidando com essas realidades que se manifestavam, que se ofereciam ali diante do ministério de Jesus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versos 8 e 9, nos ensina a resistir ao diabo com sobriedade e com vigilância. Jesus nos ensinou que a vigilância e a oração sempre andam juntas, né? Depois de descrever a armadura de Deus, o apóstolo Paulo concluiu: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a súplica. Então, o que Jesus fez ao nos dar a oração do Pai Nosso não foi nos ensinar assim palavras, né, que devem ser repetidas à exaustão. A oração do Pai Nosso não é um mantra. A oração do Pai Nosso, na verdade, foi uma maneira que Jesus teve de ensinar, de instruir a nossa experiência de oração. Porque é orando que nós recuperamos a dimensão da paternidade de Deus nas nossas vidas, ao mesmo tempo em que aprendemos a temer ao Senhor. É por meio da oração que nos comprometemos com Deus e com a sua vontade e aprendemos a descansar sabendo que o pão de amanhã, o pão que precisamos para a vida, já está garantido hoje. É orando que aprendemos a confessar e nos dispomos a perdoar. E é por intermédio da oração que tomamos a consciência dos livramentos de Deus em relação à tentação e nos tornamos vigilantes para resistir às ciladas do maligno. Que as nossas orações sejam instrumentos de fortalecimento da nossa vida com Cristo e do caminho que trilhamos com o Senhor. Que Deus nos abençoe.